Todos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Que bom estarmos aqui em junho. Já estamos em junho, metade do ano. O ano andou rapidinho, mas nós estamos estudando. E na noite de hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 5 e 6, com nosso querido Paulo Nagai. E no momento dos passes, estudaremos o livro Fonte Viva com a nossa querida Hortência. Boas-vindas também nós queremos dar aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet, que não puderam estar fisicamente, mas espiritualmente estamos todos juntos. E todos aqueles irmãos também que estão aqui conosco, desencarnados, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Então, vamos ler agora para prepararmos os nossos pensamentos e entrarmos neste clima de prece, nesse momento, para nós agradecermos, para nós conversarmos com o nosso Mestre Jesus. E com todos esses amigos espirituais que de muito cedo já estavam aqui, preparando o ambiente para cada um de nós. Então, que possamos usufruir da melhor maneira a noite de hoje. E nos diz Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico, conciliação. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Jesus. E nos diz Emmanuel, muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor. Concilia-te, o que equivale a dizer, faz a tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque, se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então, depois dessa página tão inteligente, tão sábia, para nós meditarmos, vamos elevar os nossos pensamentos, nos desligarmos de tudo lá de fora, do dia que aconteceu, e pensarmos no nosso querido amigo, no nosso Mestre Jesus, e dizermos a Ele assim:
Mestre tão querido, aqui estamos, Senhor, agradecidos ao teu coração, pela bondade infinita do teu amor, de estudarmos juntos o teu Evangelho. Auxilia-nos, Senhor Jesus, na compreensão destas palavras, desses ensinamentos, para que, com toda certeza, saiamos daqui melhores do que chegamos. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Pacifica, Senhor, os nossos espíritos. E deixa, Senhor, que os amigos espirituais possam trazer do teu coração generoso as bênçãos de paz, pacificação e equilíbrio para os nossos espíritos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que farão uso da palavra, Paulo e Hortência, e abençoa, portanto, a nossa noite de hoje. Que em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Kardec e de Leon Denis, possamos dar por iniciado mais uma noite de estudos e passes em nossa casa. Graças a Deus, que assim seja. Então, agora, nós vamos ler o capítulo 10, o item 5 e 6, para que o nosso Paulo possa explanar. Reconciliar-se com seus adversários. Item 5. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus, capítulo 5, 25 e 26. E Kardec faz essa seguinte reflexão. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservar o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto, o animal, morto, veneno, é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual, provavelmente, eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar, o mais cedo possível, os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos, a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavenças, todas as causas da animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo,
isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então agora nós passaremos a palavra ao nosso irmão Paulo Nagai. Tenham todos uma ótima noite de estudos. Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Bom, o tópico de hoje fala claramente no perdoar os inimigos, tentar nos desvencilhar desse incômodo que é fruto do relacionamento entre as pessoas, principalmente com o dizer que pode resumir isso. Para o homem não vale morto, animal morto e veneno. A alma prossegue e se tiver alguma desavença, e aí ele liga claramente essas desavenças que a gente mantém com os processos obsessivos. Então, qual é a proposta nossa hoje? Vamos meditar em termos desse processo, entender como isso ocorre, as causas lá atrás, como esse processo se dá e o que a gente deve se convencer, ou em que a gente deve se convencer, para fazer algo que é extremamente difícil. Por isso, é o objetivo final, o espírito progredir, chegar à perfeição, e o máximo da compreensão e da prova da mansuetude e do ser pacífico, do ser manso e pacífico, é perdoar o inimigo. E nós temos, aí você entra com a característica da humanidade no nosso planeta, grande maioria, para não dizer todos, orgulho e egoísmo, que os espíritos colocam como sendo a chaga maior da humanidade. Cada um de nós, podemos ter certeza disso, temos em graus diferentes, em percentuais diferentes, de acordo com a evolução de cada um. Mas ninguém pode bater no peito e falar que não tem. E não sou eu que estou falando isso. Os espíritos falam isso. É o grande mal da humanidade. E se a gente não fizesse parte dessa humanidade, a gente não estaria aqui. Então estamos no mesmo barco, todo mundo. Uns mais, outros menos, mas esse ranço tem. E isso é a dificuldade, que impõe uma dificuldade do perdoar. É o orgulho e o egoísmo. Ou um ou outro, ou os dois. Por quê? Porque aquele negócio do sentimento ferido, orgulho ferido. Só que o espírita, nós espíritas, nós temos informações, nós conhecemos esse processo. Então, como ocorre esse negócio todo? Vamos lá, como é que começa? Nós somos espíritos imortais, várias encarnações, e estamos vindo aí, costurando, dentro dessas encarnações, ligações entre nós. Umas boas, outras ruins. O debate, o embate no dia a dia provoca determinadas coisas em termos de relação. E até a gente pode ir tirando o seguinte: uma coisa é você conviver superficialmente com uma pessoa, sem você ter interesses muito em comum, sem confronto de interesse. Por isso a gente sente muito mais facilidade de ter amizade ou de se dar bem com uma pessoa em que você não se relaciona muito. É claro que uma exceção a isso, o outro lado, são aquelas pessoas que nós temos afinidade. Sintonia, melhor dizendo, porque afinidade é atração, e a atração pode ser por diversos motivos, mas sintonia plena é aquilo que você se dá bem com a pessoa, mas já passou pelas provas da convivência. Porque só a proximidade, é como a gente costuma falar num relacionamento a dois. A gente só vai saber direitinho quando juntar as escovas. Juntar as escovas, ela representa o quê? Você começar a dividir espaço. Você começar a ter que respeitar o espaço do outro. É isso. Porque ficar só à distância, aproveitando só o que tem de bom, é tranquilo. Quando convive, e que você vem, que divide, até no trabalho é um troço interessante. Às vezes, você trabalha em setores diferentes, aí você, setor A e setor B. Eu trabalho no A, me dou bem com uma pessoa do setor B.
Mas tem uma outra pessoa lá no setor B, que eu também me dou, que fala assim, tu se dá com fulano? Mas que deu uma desgraça. Mas por quê? Porque lá realmente estão convivendo, estão tendo convergência de interesses. Então, como eu estou no setor A, não estou no B, esse relacionamento é mais light. Mas começa a dividir espaço, começa a ter que interagir de uma maneira, dois interesses, aí no caso profissional, e aí que a pessoa vai botando as asinhas de fora. Isso vale para qualquer lugar. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Então, vale para o centro espírita também. Por quê? Porque no centro espírita tem gente, não tem santo. Simplesmente assim. Se alguém aqui tem ilusão que o centro é um mar de rosas, me desculpe, mas não é isso não. É normal igual a tudo quanto é lugar. O que acontece dentro de uma casa espírita é que as pessoas aqui dentro têm mais consciência disso. Então, teoricamente, o esforço para evitar esse tipo de coisa é maior. Mas nem sempre o resultado é efetivo. Por quê? Porque tem a gente, e gente é complicado. Os espíritos às vezes falam, as coisas são simples, vocês complicam. Então, apesar de ter a orientação, nem sempre o resultado é satisfatório. E aí que complica o negócio. Por quê? Quem tem mais informação tem mais responsabilidade. Então o negócio, por um lado é bom que a gente tenha orientação, mas por outro lado te chama a responsabilidade, por isso tem que ter uma, vamos dizer assim, um cuidado maior. Então, essa visão que nós temos. Qual a visão que nós temos? Que o indivíduo, nós todos, fomos criados lá simples e ignorantes, vamos reencarnando, vamos começando a ter relacionamentos uns com os outros e construindo alguma coisa. Nessa construção, a gente dá um salto para depois de várias vidas. O resultado desse negócio é o seguinte: conquistei amigos por determinados procedimentos, conquistei inimigos por outros determinados procedimentos. Consequência dos atos e das interações que houveram ali. Uma coisa a gente pode afirmar: não há inocente nisso. Por quê? Essas coisas se perdem lá no tempo, no início dos relacionamentos. Descobrir quem começou não vale a pena. Até porque, se não foi eu que comecei, eu tenho que ter o mérito de eu que ter cortado aquilo ali para o meu próprio bem. De alguma maneira tem que finalizar. Então esses relacionamentos, eles são vivenciados no passado, vão refletir no presente e vão refletir no futuro. Porque isso é uma interação. Então o que nós observamos dentro desses relacionamentos todos? Alguns permanecem depois da morte, e é isso que essa página coloca, o estudo de hoje. É melhor você evitar e reconciliar com o inimigo aqui, porque depois que, principalmente ele, no caso, para desencarnar, claro que desencarnando qualquer um dos dois, o processo já fica, mas um lance pior, aí ele desencarnou. Por exemplo, eu tenho inimizade, criei uma inimizade com a Hortência a ponto dela ficar com raiva de mim. Ela desencarnou, aí começa um processo, por quê? Eu vou estar na carne, ela desencarnada. Se ela carrega um ranço, um mal-estar comigo, e vamos exagerar ali para o ódio, ela vai querer vingança se ela não for o espírito superior, ou pelo menos assim, vamos falar ao contrário, porque quando fala superior parece que é um negócio assim, que não for um espírito inferior e que já tiver o entendimento, ela vai falar assim, não, o cara não sabe de nada, é um ignorante. No sentido de ignorância diante da lei. Então, entender a ignorância dele, se ela já passou por essa ignorância e já superou. Então, é olhar da mesma maneira, levando assim para o top de linha, o que Jesus fez com a gente quando estava crucificado. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Reconhecendo o quê? O nosso nível espiritual. Pô, eles não têm condição de entender isso. Então, vai fazer besteira porque não entende, é ignorante mesmo. Não vai exigir do outro que o outro não pode dar. Isso é consciência de um espírito que tem uma certa elevação. No caso de Jesus, tem toda elevação. Num caso extremo, agir assim. Então, o que nós sabemos dentro da doutrina espírita é isso.
que nós progredimos exatamente com esse encarna e desencarna. Não necessariamente a Hortência vai nos obsidiar porque ela desencarnou primeiro. Vamos supor que haja esse problema todo, ambos desencarnem. Alguém vai reencarnar, ou os dois na mesma época, ou um primeiro que o outro. Mas a verdade é o seguinte, se tiver algum no plano espiritual e o outro encarnado, o que geralmente acontece? Quem está desencarnado e manteve esse sentimento, vai atrás do encarnado. Exatamente por quê? Porque ele mergulhado no corpo, ele está, vamos dizer assim, em condições inferiores a quem está fora. Porque ele está restrito, ele está com esquecimento do passado. Às vezes até isso acontece assim com os grandes personagens da história, que não precisam nem fazer o mal. Basta que a humanidade ache que eles fizeram mal. Eles têm que ser escondidos. E uma maneira de esconder é jogar no corpo. Assim, na moita mesmo. Jogar no corpo. Mas mesmo assim, alguns acham. Então, nos processos, que principalmente as casas espíritas, aqui a gente tem esse trabalho de atendimento a desencarnados, a gente vê situações em que os espíritos incorporam nos médiuns, e quando a gente vai conversar, o espírito, achei eles. O que é achar eles? Apesar da pessoa estar representando um outro papel, ele reconhece pelas vibrações que são derivadas das ligações anteriores, reconhece aquele espírito, mesmo que ele na época foi Joãozinho e agora é Roberto. Encarnou ali, pô, é esse cara. Tem um agravante aí, que se quanto mais rancor esse espírito desencarnado estiver levando, mais obtuso ele vai estar para entender que houve uma distância entre o Joãozinho e o Roberto. Porque o Joãozinho tinha uma cabeça e fez mal a essa pessoa, a família da pessoa. Geralmente assim, é algo amplo. Mas, quando desencarnou, no plano espiritual, depois de passar um momento de perturbação, ele foi esclarecido sobre aquilo, e pode ser que ele tenha tomado, eu estou partindo da melhor hipótese, ele ter sido orientado, reconheceu o erro e partiu para o processo de reestruturação. Próprio primeiro. Depois vai ter que fazer a reconciliação com o outro. Mas ele já viu que errou e falou assim, não, quero mudar. Prepara uma encarnação para mim aí, para eu poder me modificar. Tirar aquele homem velho e passar para o homem novo. Então, ele faz uma preparação no plano espiritual e encarna com outro objetivo. Por exemplo, trabalha, entra, e ó, você é espírita, quero trabalhar, ou falando espírita, mas poderia ser qualquer outra religião, se dedicar à religião, se dedicar ao bem. Falando espírita para o nosso meio. O cara está aqui, começa, talvez até uma mediunidade, mas trabalhar no bem. Essa pessoa está nessa encarnação com esse objetivo, com esse propósito, e pode estar até seguindo. Só que o cara que está desencarnado não está olhando a reencarnação dele agora, Roberto, está olhando lá o Joãozinho. Aquele que fez mal a ele. Porque a lembrança que ele tem é daquela vivência. Ele achou agora, mas ele não viu nenhum processo de reestruturação desse espírito no plano espiritual e as opções dele de querer mudar. Então ele está olhando aquela encarnação ali. Ele não está olhando agora. Aí qual é o resultado? No diálogo que você tem com o espírito, ele fala assim, ó, vocês não enxergam, eles estão enganando vocês todos. Isso aí são hipócritas. Porque eles vêm aqui agora, ó, pedir, rezar, fica estudando esses livros todos aqui, mas eles são ruins, estão enganando vocês. Quem trabalha na desobsessão, cuidado com essa interpretação. Ele não está falando que aquela pessoa, no caso aqui, eu batizei de Roberto aí, que o Roberto seja um hipócrita. Ele pode até ser. Mas o que o Espírito está dizendo ali, e é assim que tem que ser interpretado, é que ele está vendo o Joãozinho, e nós estamos vendo o Roberto. A vida agora é o Roberto, e o Roberto vem ao centro.
faz os cursos, faz seu esforço, vai ajudar na assistência social, faz um trabalho de tentativa de mudança, de educação do homem velho, e está com um projeto de vida. Só que quem está desencarnado está olhando o Joãozinho, meu amigo, e para ele descobrir isso, para ele se inteirar que Roberto não é mais Joãozinho, meu Deus do céu. Aí você tem que saber conduzir o diálogo para que ele entenda isso. Então o sentimento do que está desencarnado é de vingança. E aí isso vai ser proporcional ao mal. Olha só, não é nem o mal que ele recebeu. É o mal que ele acha que recebeu. Porque isso é na cabeça dele. Tanto que eles, quando estão desencarnados, o propósito ali é a vingança, e se ele está propenso a isso, não adianta, e isso às vezes, nós que estamos no papel ali de esclarecedor, às vezes pecamos nisso, porque damos a entender que estamos defendendo quem está sendo obsidiado. Isso, em hipótese nenhuma, a gente pode fazer. Por quê? Porque você está botando mais lenha na fogueira. Se você quer complicar o trabalho, é você falar, defender quem está sendo obsidiado. Primeiro, até porque a gente não sabe da missa metade, que é aquilo que a gente falou, a gente não sabe quem começou. Isso vale para os dois. Ou seja, não tem inocente ali, em nenhum dos casos. Nem de um lado, nem do outro. Então, a posição de quem está ali naquela hora é jogar água na fervura ali, não é apagar o fogo. Então, como a gente não está vendo quem está sendo obsidiado, o endereço está lá, esse já está sendo ajudado. Por quê? Mesmo sem saber quem é, está vindo a casa espírita, já tem um instrumento de prece, de pedir a ajuda, e de certa maneira já está sendo conduzido. E outra coisa, se tiver bem conduzido, por mais que esse indivíduo que queira vingança, queira, não vai atingi-lo. Por quê? Diz aqui, ó, coração dele, ele vai estar protegido pela própria inocência, no sentido de não querer o embate e não tiver na faixa de ódio. Então, por isso, a citação aqui. E se o cara não quiser se reconciliar? O problema é dele. O que a gente, às vezes, eu me arrisco a falar quase sempre, nós estamos olhando a coisa de uma maneira e vai estar tão mais nublado quanto esse orgulho tiver ferido, olhando o nosso direito, querendo cobrar o nosso direito, mas esquecendo que numa vida anterior lá, quem pode ter esculachado o negócio todo foi eu. Eu reclamo de uma ação agressiva de lá para cá, quando eu posso ter sido muito mais agressivo numa existência anterior. Então, meu amigo, não justifica. Explica até por que eu estou reagindo assim, mas não justifica. Por quê? Porque quando eu entender, e aí isso é outra coisa que acontece nesses diálogos que é interessante, porque se você ficar com essa ideia de que eu tenho o direito de retrucar, quando é que acaba isso? Porque numa hora eu estou encarnado e esse inimigo, entre aspas, aí está desencarnado. Ele vai me obsidiar. Eu desencarno, ele encarna. Se eu for pensar da mesma maneira, eu vou me achar no direito de pegar a lei na minha mão e eu ser executor. Esse é o problema. Quando alguém comete um ato fora da lei com outro, é claro que tem algo pessoal, mas o débito não é Paulo com Hortência, é Paulo com a lei. Então eu devo a lei, eu não devo a ela, senão seria olho por olho, dente por dente. Essa é a lógica do quando se substitui olho por olho, dente por dente, por uma lei de amor, e uma lei que fala assim, olha, você colhe o que você plantou. O escândalo há de vir. Todo mundo lembra disso. Ah, mas tem que ter o escândalo. Mas nego não esquece o que vem depois da vírgula. Mas ai daquele que for portador do escândalo. Ou seja, se eu devo, se eu
plantei errado, eu vou colher, mas naturalmente. Não precisa, e a gente usa até esse termo, o outro sujar as mãos com isso, porque vai acontecer por conta da minha inferioridade. Se eu cometi o erro e permaneço no erro, eu vou atrair o mal para mim. É aquele negócio, se eu continuo plantando o mal, eu vou trazer o mal para mim. Não precisa você ser carteiro disso. Esse é que é o lance. Não seja o portador do escândalo. Porque ele vai acontecer, porque exatamente, ó, a lei é de amor e de misericórdia, mas é justa. E a gente só quer cobrar a misericórdia e o amor quando é para nós. E para o outro, a gente só quer cobrar que a lei seja justa. E não existe isso. Ela é justa, de amor e misericórdia para todo mundo. A ponto do cara ficar nervoso, por isso nós falamos no início, que essa discussão que a gente não deve fazer é demonstrar para aquele espírito que nós estamos defendendo quem está sendo obsidiado, porque exatamente é o sentimento que ele tem. Ele quer justiça para o outro, mas não quer misericórdia. Ele não entende ainda a misericórdia. A ponto de falar assim, por que Deus defende ele? Por que vocês estão defendendo ele? Vocês não sabem o que ele fez? Aí, às vezes, você tem que apelar um determinado momento e falar, mas você sabe o que você fez também? Você sabe aonde começou? Então, isso é o trabalho que se faz nesse atendimento desencarnado, porque isso já é a consequência. Nós estamos pegando um fato que é a consequência dos relacionamentos que a gente tem, para mostrar o quê? A posição do espírito, porque não é só a narrativa aqui. A gente tem esse relacionamento com o plano espiritual toda semana, nos trabalhos de atendimento, e eles expõem para nós os sentimentos dele, que é de vingança. E essa falta de compreensão, que aqui no passado tinha um homem, e aqui tem outro. Isso é difícil, porque o espírito, principalmente isso, quanto mais envolvido num clima de ódio ele tiver, de vingança, menos ele vai enxergar. Então ele está focado a tal ponto naquilo ali, nesses sentimentos, que ele não vê mais nada em torno dele, a ponto de achar que Deus não o ajuda. E se você falar na palavra Deus, Jesus, cadê esse Deus, cadê esse Jesus? Que eu sofri tanto e ninguém me acudiu. Mas não é isso. O problema é que se eu estou envolto desse sentimento inferior, eu não estou percebendo nada de bom que esteja em volta de mim. Isso serve para todos nós, encarnados ou desencarnados. Se eu estou focado em alguma coisa, eu estou fechando para outro. Então não posso. Aí o foco no sentido negativo. Se aquilo ali está me atazanando tanto a ponto de eu não pensar mais em nada, eu estou me fechando para tudo. É igual ideia pré-concebida, ideia fechada. A pessoa pode estar falando, explicando 200 pontos de vista diferentes daquele, mas você não está nem escutando o que o cara está falando. Se o interlocutor falar assim, o que eu falei? O cara nem sabe. Porque ele já está aqui, não é isso, não é isso, é isso. Assim. Tem uma ideia ali, então não adianta. Fechou aquela ideia. E a mesma coisa esses sentimentos, que são pessoais. E aí a conclusão que você chega até essa conversa com eles é assim, tudo bem, encarna um, desencarna outro, quando é que vai parar isso? E o lance legal é esse, não é você falar, é deixar ele concluir. Que o peso é outro. A pessoa concluir é diferente de você descarregar um monte de informação para ele. Leva ele a concluir aquilo. Ele mesmo vai falar, não, mas não vai acabar nunca. Tudo bem, e aí, como é que faz? Alguém tem que parar. E quem tem que parar? Quem entende primeiro. Esse é o lance. Quem entendeu primeiro se livra desse laço. Por quê? O ódio aqui, enquanto estiver recíproco, nós vamos ter uma ligação. Isso, estando quem for de nós dois, encarnado e o outro desencarnado, vai ter essa possibilidade de interação, porque está vibrando na mesma faixa, na mesma sintonia. Está na mesma rádio, na mesma emissora. Pô, botou rapidinho. Mas se, num determinado momento desse, quem enxergar primeiro, cortar, acabou para ele.
Quem conseguiu entender e cortar, vai desvincular a possibilidade de interação, porque a influência é assim. A influência só existe se tiver sintonia, se estiver vibrando na mesma faixa. Aí a gente tem que, aquele negócio, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu entendo o processo e aceitei aquilo ali, inclusive ela vai me livrar dessa, vai me libertar dessa prisão, que é esse relacionamento. E isso está lá no próprio Evangelho. Pode algum espírito, alguém, secundado por um espírito, fazer mal a outro? Não, Deus não permitiria. E o desenvolvimento disso, não é que Deus fica ali do lado, ou alguém lá do lado, não pode. Ah, vou fazer isso com ele, não pode. Não, é impossibilidade física. Não tem sintonia, não tem acesso. Não tem sintonia, não tem acesso. Então é a própria lei que toma conta disso. E outra coisa, eu saio. É outra coisa que a gente usa de referência e para a gente entender a nossa responsabilidade nesse processo. Porque daqui a pouco a gente vai falar de nós. Nós estamos falando, por exemplo, agora de casos de espíritos que estão desencarnados e a interação deles. Porque quando eu desisti, eu estou desencarnado e desisto, um dos argumentos que a gente usa é falar assim, olha, você não precisa sujar as tuas mãos porque a lei vai se cumprir. Como? Eu não vejo. Você chama atenção para uma coisa. Quando você não está lá perturbando eles, você saiu de lá por algum motivo, eles ficam livres de perturbação? Não, fica um monte lá assim. Ó, eu, às vezes, para muvucar ele, eu tenho que expulsar um monte. Mas por que é isso? É porque, exatamente, o bicho está numa vibração tão ruim que a substituição no Maracanã. Saiu o obsessor A, entrou o B. Por quê? Eu me livrei daquela ligação. Porque eu vi que era prejuízo para mim. Eu estou perdendo um tempão e a gente usa esse artifício. Pô, não entendo você. Pô, tu prefere ficar perto de uma pessoa que te odeia e que tu odeia ela e tu esquece o ente querido? Que às vezes até pelo ente querido que ele fala, não, acabou com a minha família. Mas, sim, mas cadê tua família agora? Aí começa a cair a ficha. Porque o espírito está tão focado na vingança que ele esquece que tem aqueles a quem ele ama e os que amam ele, que estão lá e que ele está brigando por aquilo. Às vezes tem papo assim, não, eu estou fazendo isso pelo meu filho. Tá legal, se coloca no lugar do teu filho. Se você fosse, você gostaria que teu pai ficasse ao teu lado te amando, ou ele há trocentos anos lá buscando uma vingança e você aqui sozinho sem o amor? Ainda vai falar que é por tua causa. Se o espírito pensar, ele sai, porque ele vai ver que é prejuízo. Agora, quem saiu, leva um bônus. Cortei o laço com essa vingança e vou embora. Agora, quem manteve aquilo ali, é como a gente falou, se livrou, esse saiu, porque viu o caminho dele. Mas se aqui não mudar, amigo, vai vir outro. Vibrando na mesma faixa, perturbando da mesma maneira. E aí entra um detalhezinho, que a gente já vê essa visão no plano espiritual, pela ótica lá da desobsessão. Que a gente ainda chama de desobsessão, mas é atendimento fraterno a desencarnado. Um aspecto que está dentro disso é até definir o que é obsessão. Aqui está claro quando se fala assim, a maior causa da obsessão é a vingança. Então, ó, estou com sentimento de ódio, de vingança. Isso provoca casos de obsessão. Ele falou até que por trás disso as mais graves, possessão e subjugação, que são graus mais elevados da obsessão. Por trás disso. Mas o que eu considero obsessão? Vamos dar um exemplo. Todos esses casos que você tem a motivação em causas anteriores, em relacionamentos anteriores, que estão provocando esse sentimento de ódio, e o cara está se vingando, tudo bem, tu caracteriza uma obsessão. Eu estou indo atrás do cara. E aí é uma obsessão e a pessoa física. É eu e a Hortência.
tem outro tipo de obsessão, que a gente está falando que são coisas conscientes. Hortência é trabalhadora da casa. E eu sou espírito inferior, estou brigando pelo mal, eu quero que o bem se exploda, que exploda tudo aqui, que desvincule o bem, que acabe com o bem na Terra. Eu posso não ter nada pessoal contra ela, mas o fato dela ser uma trabalhadora do bem, eu quero prejudicá-la. Sabe aquele negócio, vou te pegar lá fora? A gente escuta isso. Te pegar lá fora, tu vai ver só quando estiver aqui. Aí tu tem que se garantir, porque tu está aqui com os espíritos da casa. Né? Se tu não se garantir aqui, não vai se garantir aonde? Então, esse tipo de coisa é uma obsessão consciente, mas não é pessoal. Isso é pessoa jurídica. É porque ela é trabalhadora. Podia ser com qualquer um trabalhador. O objetivo ali é destruir o trabalho, destruir a casa, não é pessoal. Então, a obsessão aí, ela pode ser pessoal, quando tem, com base em algum relacionamento anterior, algum sentimento de ódio e de vingança. Pode ser de pessoa jurídica, geralzona, porque é o bem contra o mal, e isso existe. Agora, tem algumas coisas que a gente chama de obsessão, e não é nada de obsessão, é um encostozinho. Simplesmente um encosto. O Altivo falava isso, porque a gente chama de obsessão um processo que não é caracterizado a obsessão, porque não tem o objetivo de prejudicar. Por exemplo, eu vou botar eu encarnado para não prejudicar. Eu bebo. Hortência está desencarnada e gosta de beber. Não adiantou, porque tem que gostar de beber também. Não adiantou nada. E ela quer beber, ela encosta em mim e bebe. Então ela vai provocar um desconforto em mim, mas ela não está querendo provocar um desconforto em mim. Ela está ali por afinidade, no caso atração, e nesse caso é uma sintonia por conta da bebida, ela está usufruindo. Pode ser até por amor. Um reflexo, que a gente sabe disso. O vovô morreu com asma, desencarnou, aí chega perto da netinha, porque está com saudade, está ali. E pode, pela afinidade, se teve essa afinidade com a netinha, é o que a gente chama de reflexo. Refletir nela o problema respiratório dele. Mas ele nem sabe que está provocando aquilo ali. Mas a facilidade de sintonia é grande pela convivência, pelo amor existente, que ele sem querer está prejudicando. Então, esses casos não caracterizam obsessão. Isso ali, o espírito está ali por conta da sintonia momentânea, seja pelo meu comportamento, ou seja, pelo próprio amor, nesse caso que é inconsciente. Mas na maioria dos casos, nós atraímos espíritos inferiores por conta dos nossos pensamentos inferiores, pelas nossas atitudes, pensamentos, palavras e atos. Independente deles terem ódio da gente. Ficou claro isso? Então, isso não se caracteriza obsessão. A obsessão é algo contínuo, persistente e intencional. Se não for intencional, não é esse tipo de obsessão. Porque a gente generaliza, mas nós estamos falando esses que são baseados em algum histórico. Se não tem esse histórico e há uma aproximação fortuita, é por causa do meu comportamento agora. Agora, eu posso provocar nessa encarnação o ódio em algum espírito sem que eu tenha tido contato com ele antes? Posso. Por exemplo, eu pego o filho da Hortência. A Hortência está desencarnada, o filho dela encarnado. Faço mal a ele, prejudico a ele. A mãe está desencarnada olhando. Eu vou despertar ódio nela, se ela não for um espírito equilibrado. E ela vai ficar atrás de mim por causa de alguma coisa que eu fiz ao ente querido dela. Então aí já se caracteriza uma motivação que eu dei para aquilo ali. Então olha só. Por isso, por esses motivos, a gente já tem que ficar alerta e ter motivação para ser pacífico, brando e pacífico. Porque se for assim, só assim, não, os brandos e pacíficos vão herdar o reino dos céus. Eu não quero o reino do céu agora, nada, isso é quando eu morrer. A gente começa a ter umas atitudes que isso é depois, ou não levar em consideração
a praticidade dessas orientações. Por isso que o Espírito coloca aqui, olha, isso tem implicação, é um ato moral, perdoar, é um comportamento moral que tem influência material. Qual a influência material? Esse desligamento. Porque se você ficar, cada um de nós, ficar sendo, vamos dizer assim, influenciado por um espírito que esteja com raiva da gente e que fique colocando esses fluidos deletérios, isso é uma pressão danada. Aí as pessoas não sabem porque estão desanimadas, não sabem que estouram por qualquer coisa. Entendam bem, nós não estamos, sou um indivíduo rancoroso porque um espírito está me fazendo rancoroso. Mas ele está aumentando o rancor que eu tenho. Isso é outra coisa importante, porque a gente quer botar a culpa no obsessor. O obsessor não cria vícios em nós. O máximo que ele pode fazer é potencializar o que nós já temos. Isso é simples de concluir. Ele não pode fazer que eu seja violento sem eu ser. Porque o que ele vai fazer, ele só vai sintonizar nisso e me influenciar se eu tiver pensamentos violentos, se eu vibrar nessa faixa. Agora, a minha violência pode ser só se tu pisar no teu pé, eu te xingar. Bobo. Isso é xingamento de espírita. Bobo. Feio. E posso dar um murro na cara do Cacá. Então são graus diferentes de um mesmo sentimento. Agora, dizer que é o espírito que está me fazendo assim, não. Ele pode estar aumentando a minha reação, mas em alguma coisa que eu tenha. Não tem como se isentar totalmente. E tem uma pergunta muito característica. Se alguém, estava se falando, o pessoal perder a consciência. Ah, não sei o quê. Aí Kardec pergunta assim, mas se o cara na hora que foi beber foi influenciado, ele bebeu, perdeu a consciência, ainda é responsável, mas quando ele começou a beber ele estava consciente. Então não tem jeito. Não tem jeito. Você pode ter aquilo ali agravado por a influência do espírito, mas ele não dá o que a gente não tem. Isso vale para pensamentos ruins, para pensamentos bons. Eu não posso querer botar a culpa num espírito superior de eu não ter pensamento equilibrado. Porque o que ele pode fazer é sintonizar comigo e me ajudar no meu propósito. Se eu não tenho propósito, não tenho a intenção, ele não faz milagre. Então milagre não existe. Então nessa situação, o comportamento de cada um de nós é que vai direcionar o tipo de influência que a gente vai receber. Então vamos lá. Olhando o nosso lado. Nós estamos vivendo, temos relacionamentos anteriores, atuais, e estamos na experiência tentando nos melhorar. Vou costurando esses relacionamentos. Só que, entre os encarnados, e aí às vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso, eu tenho um mundo de desencarnados que ombreiam conosco. Então talvez, por nós termos aquelas ideias das religiões anteriores, de céu e inferno, a gente achar que céu é lá em cima, inferno é lá embaixo, e a gente esquece que a Terra gira, e não tem em cima, não tem embaixo. O que tem é espíritos que estão na mesma faixa vibratória que a nossa, e espíritos que estão em outras faixas, maiores ou menores. Mas na realidade o que acontece? Os espíritos que desencarnam, vamos dizer melhor assim, ó, que morrem, mas não conseguem desencarnar, ou seja, sair da atmosfera, da superfície da Terra, eles estão aqui conosco. São esses espíritos que são trazidos para os atendimentos desencarnados. São esses espíritos que ombreiam com cada um de nós no nosso dia a dia. Isso é a consequência. Eles estão em todos os lugares. O fato de estarem em todos os lugares não dá a eles o poder absoluto de influenciar quem eles quiserem. Eles influenciam quem eles podem influenciar. E o que limita o poder ou não poder? Sintonia, o pensamento do indivíduo. A gente está falando do pensamento,
Porque não adianta, a gente fala, pensamento, palavras e atos. Não adianta, eu posso fingir um ato. Vocês são maravilhosos. Mas aqui por dentro eu estou assim, são chato pra caramba vocês. Fica todo mundo aí querendo dormir, fica assim. Eu posso estar pensando isso. E falando, e tendo uma atitude social aqui, mas no fundo, o que está mandando? É o meu pensamento. Porque o meu pensamento não tem como. Ele é uma exalação natural. Eu sou um ser pensante, nós todos espíritos, pensamento contínuo, não tem como parar de pensar, e a gente exala o nosso pensamento e ele mexe na matéria e qualifica esse fluido que eu estou emitindo. Não tem como enganar meu pensamento. E por isso que os espíritos desencarnados identificam logo. Então não adianta eu falar e fazer uma coisa e pensar outra, porque a atração é pelo pensamento. Então, esses espíritos só vão ter acesso a me prejudicar se eu estiver nessa faixa. Aí eles vão conseguir me prejudicar. Vão falar assim, caramba, agora danou-se. Eu sei que tem espírito em tudo quanto é lugar. Mas, ia se danar do mesmo jeito, porque o fato de você saber que tem espírito ou não ia fazer eles sumirem. Não é assim que funciona. Eu não acredito em espírito, não vai ter espírito nenhum do meu lado. Eu acredito, vai ter um montão. Não é assim que funciona. Eles estão ali. E tem até gente que não acredita e tem a capacidade de ver. E aí que a confusão é maior ainda. Dependendo da orientação que ele tem, o cara vai parar internado. Então, independe da vontade e da crença. Os espíritos estão por aí. E nós temos que entender. Agora, o que é melhor? Isso Kardec defendeu na época dele, porque ele falou assim, mas então ser médio é horrível. Porque o espírito vai acessar ele. Ele falou assim, o que é melhor? Você ter um problema e não saber que existe problema, ou você saber que existe problema? Porque se você sabendo, você pode se defender. Esse é o nosso caso. Orar e vigiar, e não é à toa. Então, olha só, não é, porque tem até um dito aí, você, eu não acredito em bruxa, mas que elas existem. É a mesma coisa. Então, eu posso não acreditar, mas eu sei que ele existe, independente de mim. Então, eu posso fazer algo para me livrar disso? Posso. É o que a doutrina espírita faz, esclarecer a gente. Consequência, que ele fala aqui, material, é qual? Tudo isso que a gente falou, um monte de desconforto, que pode começar no psiquismo, mas que sempre vai ter uma influência no corpo físico. Então, começa com um desânimozinho, começa com, não vou para lugar nenhum hoje não. Pode chegar ao outro extremo, que é uma depressão. Então, o espírito, se ele conseguir essa sintonia, e ele tiver com espírito de vingança, com sentimento de vingança, de ódio, ele pode levar a cada um de nós a ter problemas sérios de saúde. Estou à mercê deles? Não. O que eu posso fazer? É o que a gente está fazendo aqui. Venho para o estudo, mudo meu pensamento, vou vendo outros pontos de vista, vou entendendo como a lei de Deus funciona. Estou no estágio avançado, podemos ir para o passe, que é o passe que está vendo lá em cima, que é um passe específico, aqui é o geral, que também já ajuda, mas tem casos que a pessoa precisa ter uma ajuda no tratamento de passe privativo. Então isso aí vai fazer o quê? Ajudar a limpar o pensamento e a desconectar naquela ligação do obsessor. Porém, tira. Ela pensa de novo, liga de novo. Sabe como é que é enxugar gelo? É isso que é enxugar gelo. Tu tira, o cara bota, tu tira, o cara bota. Vai chegar uma hora que o cara vai falar assim, não adianta eu tirar. Olha, ou muda essa cabeça aí ou não tem jeito. Então depende muito mais de nós. A ajuda existe, os instrumentos estão aí. Por isso que você fala assim, vem a reunião, toma passe. Mas estuda esse livro aqui. Até medicamento. Tem alguns medicamentos, quando a interação psíquica é muito grande, às vezes nem o remédio de homeopatia, às vezes dá um diazepínico mesmo, para quê? Para dar um sossega-leão, porque o que atrai é o pensamento, mas não adianta fazer isso se no meio termo, em paralelo a isso aí, não tiver um trabalho de mudança de pensamento.
Porque senão, meu amigo, você vai ficar com dependência química e não vai resolver o problema. Então você tem que fazer um trabalho que ao mesmo tempo ajude, vamos dizer assim, materialmente falando, para você abrir aquele contato, mas o principal é o quê? A causa. Não adianta, é igual aquele negócio, cara, ó, come isso tudo aí, depois toma esse remedinho. Porquinha pururuca, rabada, aquele negócio todo, o cara bota aquele monte de coisa, fala, pode comer à vontade, depois toma isso. Aí você trabalhar no efeito, não na causa. Então o que adianta? Me entupo daquele negócio todo e depois toma um remedinho. É a mesma coisa. Não adianta. Então, quando se sabe disso, você não perde nada, você só ganha, porque você tem conhecimento do mecanismo, você sabe qual é o procedimento, e melhor ainda, se não der certo, tu sabe porque não deu. E aí vem o troço, não pode culpar ninguém. Vai culpar o centro, que é fraco? Vai culpar o guia? Vai culpar o médium? A origem somos nós. É tipo aquela, é uma notícia boa e uma notícia ruim. Notícia ruim é que assim, eu não posso culpar mais ninguém dos problemas que eu tenho com o plano espiritual. Nem da saúde. A gente aprende isso no medicina espiritual. A causa sou eu. A notícia boa é o seguinte, que eu também posso ter até a ajuda dos outros. Mas eu não dependo de ninguém para me livrar disso. Como é que eu me livro? Seja bom. Seja compreensivo. Seja manso. Seja pacífico. Agora, o raio aqui, isso é difícil para burro. Ninguém está falando que é fácil, mas a gente sabe o que é. Porque perdoar é muito difícil, por causa do orgulho. E tu com orgulho ferido, meu amigo, fecha tudo quanto é canal. Você quer porque quer aquilo ali. Então, a dificuldade do perdão é exatamente isso. É esse ranço que a gente tem de querer que prevaleça. Na hora do tumulto, ninguém pensa como você, ó, tem que pensar que o outro não sabe. Que eu, quando estava com esse tipo de informação que ele tem hoje, eu fazia talvez até pior. Então hoje eu estou nessa condição. Agora, para fazer isso, tu tem que bater um papo legal com o homem velho, que habita dentro da gente, e convencer ele, primeiro assim, ó, não é bom negócio. Porque se eu continuar agindo assim, eu vou me prejudicar. E é isso mesmo. É isso mesmo. O convencimento, esse processo, ele começa assim. Não você ter vantagem. Eu tenho que ver uma vantagem para começar aquilo ali. É um processo educativo. Então eu tenho que enxergar que isso me prejudica. Então é um esforço que eu tenho que fazer motivado por algo melhor. Então você, cara, eu vou engolir uns sapos. Qual é a recompensa disso? Meu bem-estar. Agora, tem gente que não vai engolir sapo de jeito nenhum. Sinto muito, vai continuar sofrendo. Por quê? Porque não tem milagre, não existe milagre. Eu estou criando para mim um problema. Agora, o que ajuda? Ajuda esse entendimento que a gente tem. Ninguém sai impune do mal que fez. Como também ninguém deixa de ser recompensado pelo bem que fez. E tem mais algumas outras coisas complicadas aqui. Que nós somos responsáveis pelo bem que fazemos, que vamos ter recompensa, mas em termos de mal, pelo mal que fazemos, pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que originou pelo bem que não fizemos. Aí complica. Então, para nós ainda, aí a gente tem que pesar no nosso comportamento de hoje o que é melhor. Porque às vezes a gente para tomar uma atitude de perdão, a gente vai escutar assim, pô, mas tu é frouxo, hein? Ok, vai deixar? E quando a gente escuta essas palavras, vai deixar, aí que é uma desgraça, que é aí que tu não quer largar o osso mesmo. Mas, meu amigo, é isso. Ou a gente vai pela razão, ou vai pela dor. Porque nessa hora, o raciocínio que tem que fazer é de ganho e perda mesmo, é custo e benefício. Porque não tem jeito. Quanto mais eu ficar com esse sentimento inferior dentro de mim, o primeiro prejudicado sou eu. Eu não tenho nem garantia de prejudicar o outro. Por causa daquilo que nós falamos. Se o outro não estiver vibrando naquela faixa, eu vou estar jogando veneno dentro de mim, me poluindo, complicando a minha saúde, e não vou estar atingindo o outro. Por quê? Porque ele tem mérito
e não está naquela faixa de sintonia. Uma coisa que dificulta, a gente não vai dar para falar isso de uma maneira geral, a gente pincelou, só vai fechar. Que quando você fala assim, amar o inimigo, a gente tem que tirar só da cabeça o seguinte, porque é impossível você falar assim, se a Hortência me fez mal, muito mal agora, eu ter um sentimento de amor por ela, os espíritos falam, não, isso é antinatural. Tu não pode ter um sentimento, é antinatural você ter um sentimento por um amigo, o mesmo que você tem para o inimigo, não tem como. Natureza não dá saltos, milagre não existe nesse sentido. Agora, como é que eu consigo perdoar o inimigo? É porque o Joãozinho que me fez mal, que está aqui nessa encarnação, ele reencarnou como José, reencarnou como Paulo, reencarnou como Mariazinha, reencarnou como você quer até chegar como Roberto. Eu não vou amar o Joãozinho, não. Eu vou conseguir amar o Roberto depois de não sei quantas encarnações e ele ter passado por processos de convivência comigo em que eu comecei a olhar assim, pô, mas ele não é tão mal assim não. Depois que desencarnou, fez alguma coisa boa por mim e foi ali, pô, mas tem aqui, tem essas coisas boas e vou começando a descobrir. Quando eu cheguei a amar, o inimigo ficou lá atrás, ó. Eu estou amando alguém que reconstruiu. Por isso, naquele processo, reconhecer o erro, se arrepender e se redimir. Eu vou amar o inimigo redimido. Então, é antinatural querer amar aqui, ó, porque está na pele ainda o sofrimento que ele me causou. Por isso que o natural, assim, ó, não quero ver fulano nem pintado de ouro. Não é assim que a gente fala? Esse é o primeiro passo. Esse passo todo mundo pode dar. Por quê? Ó, corta a ligação. Que já é eu não ficar pensando em devolver o ódio dele. Primeira coisa, esquece isso, ó, larga. Vai viver a tua vida. Já começou o processo. E depois a lei da reencarnação vai fazer o resto. O amor cobre a multidão dos pecados. Esse é o caminho. Não tem jeito. Então vamos para casa, dormir, pedir ajuda aos guias espirituais, para na hora do desdobramento ter o complemento, e solidificar na gente essa mudança de postura. Não é lucro eu ter inimigo. Porque se eu fizer inimigo encarnado, quando morrer, meu amigo, o negócio continua. E para parar, é difícil. Que Jesus nos abençoe. Uma aula prática, né? E objetiva. Agradecemos ao nosso querido Paulo Nagai. E agora nós passaremos o segundo momento, que é o momento dos passes. Nós leremos do livro Fonte Viva, a página 63, Diferenças, que a nossa querida Hortência fará o nosso comentário durante os passes. Nos diz assim Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Emmanuel nos diz: nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso.
são os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. E agora, meus irmãos, depois dessa página linda, vamos convidar os nossos irmãos médios que lentamente se deslocarão e se posicionarão à frente de todos, lembrando que este momento é um momento de pacificação, onde estaremos juntos, elevando os nossos pensamentos, sentimentos, recordando todo o estudo, para que possamos sentir as benesses do plano maior, para que possamos reconstruir em paz, em saúde, o nosso físico e o nosso espírito, para que saiamos daqui mais harmonizados, mais pacificados, mais corajosos e esperançosos também. Então, meus irmãos, que possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos e possamos dizer assim ao médico maior: querido Jesus, bondoso amigo de nossas almas, aqui estamos, Senhor, para recebermos através das mãos dos nossos irmãos médios os fluidos de paz, de renovação, de harmonia. Abençoa, Senhor, este momento, para que seja de muita paz. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que neste momento do passe possamos sentir a presença amiga do coração generoso do Senhor Jesus, através dessa espiritualidade que nos sustenta, que nos ampara, que nos envolve os corações. Emmanuel comenta essa citação bíblica a respeito da colocação do Senhor Jesus, quando fala da necessidade de nos amarmos, sinalizando que muitos de nós vamos buscar agradecer a Jesus, vamos buscar exaltar a figura do Mestre com louvores, com discursos grandiosos. E é como Emmanuel coloca aí para nós na lição de hoje, usando até, muitas das vezes, as nossas habilidades, né, para escrever palavras que vão até emocionar aos leitores, mas ele nos leva a refletir para que nós nos perguntemos: será que existe em nós o esforço verdadeiro de vivenciar o Evangelho do Senhor Jesus em nossas experiências, em nossos aprendizados? Será que estamos verdadeiramente buscando estar com posturas, com hábitos, com atitudes, com o cooperador da Boa Nova deve ter?
E assim a gente começa a refletir com Emmanuel e a compreender que existem muitas tarefas, né, no campo do bem. As tarefas são inúmeras no campo do Evangelho, mas para que sejamos realmente aquele cooperador da Boa Nova, precisamos focar, né, sempre que possível, como nos alerta Emmanuel, como eles vêm aí nos convidando aí na página de hoje, nos bons pensamentos, nas boas palavras, nos bons hábitos, nos bons atos, as boas atitudes, focar em oferecer a palavra que consola. Se tiver que escrever, que se escreva o que edifica acerca do Evangelho. Ou seja, agir incessantemente na sementeira do bem. Se pararmos para estarmos atentos a essa colocação de Emmanuel para nós, ele vem nos convidando a buscar o Cristo como exemplo sempre. Nunca esperar a recompensa, como ele coloca aqui para a gente na lição de hoje. Abençoar e ajudar sempre, independente de qualquer situação que possa existir depois. Este é o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Então, para isso, a gente deve estar sempre no esforço de exercitar o amor junto àqueles com quem convivemos, junto àqueles que passam por nós, na determinação de fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós, buscando assim nos educar e receber, por esse nosso esforço verdadeiro, o título de real cooperador da Boa Nova. Muitas das vezes, como diz o poeta espiritual, apenas realizando uma boa ação por dia. Que Jesus abençoe os nossos esforços e estarmos cada vez melhor. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, continuemos em prece, orando pelo nosso irmão médio, que fará uso da palavra, nos trará a mensagem do plano espiritual. Vibremos assim. Prezados irmãos, que Jesus Cristo abençoe sempre os corações de vocês. A lei de Deus sempre irá criar oportunidades para que as criaturas se encontrem, quer para estabelecer de fato o amor, quer para aprender a perdoar. A vida cotidiana é regida por muitas lutas, onde o homem terreno se deixa resvalar em muitas ocasiões pela própria invigilância, pela ignorância das oportunidades oferecidas pela lei de Deus e por sua própria atitude, que ainda egocêntrica e orgulhosa, não consegue permitir estender as suas mãos em benefício ao próximo, quiçá o próprio coração. Assim sendo, caros filhos, o aprendizado terreno para uns poderá ser de muitas lutas, dores, rebeldias, mas para outros de compreensão, de renúncia da realidade da sua própria vida externa em benefício
da sua vida interior. Há aquele que já conhece e percebe que além de Deus oferece a oportunidade do resgate para a aquisição da compreensão como benefício maior no processo do aprendizado do amor, pelo qual, em muitas ocasiões, o perdão se faz presente, irá perceber, a aceitar e até mesmo a agradecer essas oportunidades para que possa crescer em sentimento maior e estabelecer um elo mais profundo, profícuo com o Criador. Mas a grande maioria ainda se perturba e se deixa perturbar pelas dúvidas e incertezas, pelas violências que muitas vezes assolam a humanidade e muitas vezes ainda se compraz, perdendo a oportunidade que Deus está a oferecer. As criaturas são colocadas face a face, lado a lado, para aprender a viver a lei de Deus em sua plenitude. Mas para isso, será preciso que haja o mínimo desta compreensão. Para isso também o entendimento, o esclarecimento, a oportunidade que o estudo está a oferecer para poder trazer luz ao seu espírito. E, no caminhar dos tempos, a aquisição do amor. Esta é a presente encarnação para muitos de vocês. Conhecer os seus limites, reconhecer as suas dificuldades, reconhecer que são espíritos imortais, observar, sentir que existe uma criatura que pode ser um pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, que Deus colocou ao seu lado para poder compartilhar na trilha da vida e no momento oportuno ser aquele companheiro ou companheira que irá ajudar o crescimento de si e deste outro, educando-se cada vez mais através das leis de Deus e do trabalho do bem, para que no somatório das existências possam olhar um para o outro e dizer, sentir, perceber que o amor se irradia e circunda em todos aqueles que estão ao seu derredor. É a presença de Deus tocando os corações das criaturas. Auxiliemos, compreendamos, ajudemos a esclarecer os nossos próprios espíritos e aqueles que estão ao lado para vencer em atitude do bem, em pensamento fiel ao Criador e ao equilíbrio das forças da existência individual e coletiva, para que possamos, ao compartilharmos todas essas benesses, sentirmos a presença de Deus
em nossos corações. Façamos, portanto, a nossa parte. Deus está chamando a cada um de nós para o testemunho individual e coletivo. Seja ele pequenino ou grande, seja ele individual ou no lar ou no trabalho, mas sempre estaremos sendo chamados por Deus para aprender a amar e, sobretudo, na primeira estrada da caminhada, a perdoar. Porque daí para frente, plenos deste sentimento de liberdade e amor, saberemos caminhar em terreno seguro e firme e a construir a esta estrada que está à frente, que se chama futuro, para o bem que todos nós esperamos alcançar. Um abraço do Herman, que sintetiza o abraço de todos os benfeitores aqui presentes, estimulando, motivando a todos vocês na superação das suas dificuldades e, sobretudo, a aprender a caminhar em solo firme para o alto e para o belo. Muita paz para todos vocês. E assim, meus irmãos, só nos resta agradecer. Senhor Jesus, agradecemos ao teu doce coração por toda essa noite de estudos e de passes. Obrigado, Senhor. Obrigado aos amigos espirituais aqui presentes, a todos os guias que nos estimularam e a palavra amiga de Dr. Herman. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Em teu nome, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis e de nossos guias, desses bondosos amigos, damos por encerrado mais uma noite de estudo do teu Evangelho e de passes em nossa casa. Paz e luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.